Olá, meu nome é Ivana Lemos Bartolo. Esse vídeo foi feito para compor a apresentação do projeto do sistema Eu Já Li Isso, proposto como tarefa do curso Princípios de Desenvolvimento Ágil de Software do Coursera. Bom, antes de começar, eu gostaria de esclarecer que o que você vai ver não é um portal web. Eu não possuo expertise, né, de design web para poder construir um. Então, como não é escopo desse curso avaliar a construção de um portal, eu estou assumindo que o PO do meu projeto vai validar apenas se os requisitos de negócio estão ok, pois em algum momento a parte do portal, que seria, por exemplo, construída por uma outra equipe, se integraria para compor o front-end desse sistema, ok? Para ficar uma historinha para isso tudo. Bem, a partir de agora, para a execução dos testes de aceitação, que vão mostrar se o sistema está ou não conforme as histórias de usuário acordadas com o BIO, a gente vai seguir vendo. Então, é bom esclarecer para vocês que o que eu fiz foi um sistema que faz análise de comando, interpreta comandos em linha, né, é linha de comando. Então, eu tenho algumas características, né, aqui que eu implantei. Vocês, na medida em que a gente for apresentando, vai dar para entender bem, né? Então, vamos seguir os testes de aceitação. E vamos começar com o primeiro, né, que é o teste de aceitação ponto 1, em que está escrito: dado que o usuário fornece login não cadastrado, o sistema apresenta mensagem indicando usuário não cadastrado e o sistema permanece na tela de login. Olha só, eu cadastrei 20 usuários nesse sistema, então pré-cadastrados. E alguns eu já coloquei pontos, porque senão eu ia ter que, para mostrar ranking posteriormente, ia ficar meio complicado. Então, alguns eu já inicializei. Então, eu estou começando do ponto em que a gente vai validar esse login inválido. No meio dos meus usuários, eu não tenho nenhum login com o nome de Manuel, por exemplo. Então, vamos botar Manuel aqui, que é um login inválido. Manuel. Aí, usuário não cadastrado, mensagem conforme o teste de aceitação. Aí, o teste 2, dado que o usuário fornece um login cadastrado no sistema, o sistema permite que o usuário prossiga para acessar as outras funcionalidades. Então, vamos colocar aqui o meu usuário, Ivana. Tá lá. Aí você começa a ver, ó, bem-vindo a essa primeira telinha, bem-vindo ao sistema Eu Já Li Isso. Essa versão utiliza a linha de comandos conforme abaixo. Então, tem essas opções aí. V para visualizar lista de arquivos, M número para marcar no livro, D número para detalhar livro, R para mostrar o ranking dos 10 leitores com mais pontos, né? U para ele visualizar o usuário dele, os dados do usuário dele, F para ele finalizar a sessão de usuário, interrogação para obter ajuda e X para sair do sistema, ok? Então, beleza. O cara prosseguiu com sucesso, viu a telinha. Então, considero que o teste 1 e o teste 2 da primeira história passaram. Como eles passaram, aí a história 1 estaria implantada. Né? Agora, para o teste de aceitação 2, o que eu tenho? Eu tenho a história, que é o usuário agora, ele seleciona a opção de visualizar a lista. Eu só tenho um teste, né, que é, não tenho falha para isso, que é o cara quer visualizar a lista de arquivos. Então, eu tenho um teste de aceitação. Quer visualizar, existe um comando, V, pá, mostra lá. Então, o que tem aí? Todos os 15 livros que eu cadastrei e eles mostram apenas um resumo dos livros, que é o código dele, o título, né, e o autor e o estilo. Então, criei com os nomes falsos aí, inventei umas historinhas para ser engraçadinho, e aí estão os livros, né? E aí eu tenho a lista mostrada. Então, a minha história 2, meu teste de aceitação da história 2, considerado executado. Agora vem a minha user story 3, que
dado que eu tenho essa lista aqui, eu quero ver dados mais detalhados de um livro. Quer dizer, quero saber se, será que é esse mesmo que eu li? Então, vamos pegar aqui o receitas usando marzipan A6. Então, vamos lá. Detalhar, que é essa opção aqui, eu quero ver o detalhe, tá? Detalhar livro, que é o visualizar livro. D6. Ok, aí lá tá, ele tem o código do livro, ele tem o título do livro, Receitas usando no Marzipan, ele tem o autor, Udo Gerhard, estilo culinária, tem o número de páginas, 124 páginas, e uma descrição breve dizendo receitas de bolos deliciosos com massa de amêndoa, que é a marzipan. Beleza. Aí tem uma observação, esse livro lido vale 2 pontos. Por quê? Porque 1 ponto pela leitura e, como ele tem mais de 100 páginas, ele já tem mais 1 ponto. Então, 2 pontos, ok? Pontuação que o sistema dá para a leitura desse livro. Ótimo. Aí, meu teste 2 para essa história 3 aí é, dado que o usuário comandou visualizar livro, se ele informar um código que não faz parte dessa lista, o sistema tem que dar uma informação. Olha, a operação não foi realizada, não existe cadastro desse livro com esse código. Então, vamos tentar pegar aqui sei lá, 16. M16. Operação não é realizada, não existe um cadastro para o livro 16. Beleza. Posso dar M32. Mesma coisa, ok? Então, agora vamos pegar a história 4. Então, passou os 2 testes da história 3, consideramos a história 3 implantada. História 4. Tem a ver, ó, primeiro teste. Dado que o usuário comandou marcar livro lido, e dado que o livro ainda não está marcado como lido pelo usuário, então ele marca como lido. Vamos pegar aqui um livro de culinária para mim. Vou pegar esse livro aqui, 12, Receitas com Chocolate. 12. M12. Beleza. Muito bem, você acaba de conquistar pontos pela leitura de Receitas com Chocolate. Por que meu total é 13? Porque logo antes de eu executar isso aqui, eu já tinha adicionado o livro 6. Né? Esse livro 6 eu já tinha adicionado. Não era minha proposta original, mas acaba que ficou. Então, vamos prosseguir desse jeito mesmo. Tá? Aí, beleza. O que ele faz? Ele marca o livro como lido, ele adiciona os pontos do livro no total de pontos do meu usuário e ele calcula o score para troféu de estilo. Por que eu coloquei esse cálculo de score? Porque quando ele tem 5 livros de um mesmo estilo lidos, ele ganha um troféu daquele leitor de estilo tal. Só que, por enquanto, eu não tenho nada disso, né? Eu só não vou mostrar os dados do usuário, porque senão adianta aqui a demonstração da história, a gente vai chegar lá, tá? Então, agora vamos comandar a marcação do livro 6, que eu disse para vocês que já estava marcado, ou livro 12, né? Então, vamos fazer assim, marcar 6, que é um livro de culinária, que eu também já marquei como lido. Ó, operação não é realizada, o livro já consta marcado como lido. Vou fazer o M12 aqui. M12, de novo, mesma coisa, tá? Então, a história, o teste 2 para a história 4, ela funciona. A operação não foi realizada, o livro já está marcado como livro, como lido. Não muda a pontuação, tá? Vamos visualizar aqui os comandos, lá, interrogação. Eu vou mostrar os dados do usuário, depois a gente vai validar essa história direitinho, mas vou mostrar os dados do usuário para mostrar que eu estou com 13 pontos, que foi o que ele me mostrou antes. E eu inseri o 6, inseri o 12 e não houve mudança, tá? Então, olha só. Eu tenho os 2 livros lidos, o Receitas usando Marzipan, né, que tem 2 pontos, e o Receita com Chocolate,
que tem 11 pontos, beleza? E significa que eu li 2 livros de culinária, meu total para troféu está 0 e não houve mudança. Então, vamos comandar de novo aquele M12 que eu já li, certo? Vou dar vou dar o meu usuário de novo e continuam lá, tá vendo? Ele dá o erro, mas ele não muda a minha pontuação. Então, eu considero que esse livro não alterou o total de pontos, né, e só emitiu uma mensagem de erro. Agora, vamos passar para a história 5, que está relacionada à visualização de ranking. Então, o que acontece? Se o usuário comandar visualizar ranking, e dado que não existem ainda 10 usuários cadastrados no sistema, não é nem isso, né? 10 usuários sem pontos. Ele apresenta a lista de todos os usuários ordenados da maior pontuação para a menor pontuação, tendo login, total de pontos, listas dos troféus e com o total de cada troféu. Então, essa história, na verdade, o texto dela eu vou corrigir. Mas eu não vou corrigir esse vídeo porque eu já gravei ele várias vezes, ok? Então, vamos lá. Visualizar o ranking. Eu sei que não tenho, eu não cadastrei ainda com pontos 10 usuários. Então, o que eu faço? Eu dou R, que é o de ranking, tá? Deixa eu mostrar novamente a lista das coisas. R é o que dá visualizar ranking, então eu clico R. Aí que eu tenho Kátia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não há 10, tá? Porque os outros usuários estão com 0 pontos. Eu não vou ficar mostrando a lista de 0. Então, são os 10 usuários com ponto, porque em 0 eu teria um monte aqui, né? Então, 0 não é ranking. Então, aqui eu só tenho 9. Beleza, vamos completar os pontos aqui da Ivana. Vou dar troféu aqui para ela, né? Vou mudar a minha pontuação aqui e mudar para mudar o ranking, né? Para eu subir em relação a Kátia, que está lá com 18 pontos e estou com 13. Então, vamos lá. Eu vou pegar todos os livros de culinária, tá? Então, vamos visualizar os livros. Eu já botei o livro de culinária 6, das receitas com marzipan, e já coloquei esse outro livro das receitas com chocolate, que é o 12. Vou botar também o 13, o 14 e o 15, ok? Então, vou marcar o 13, o 14 e o 15. Beleza. Aí, se eu comandar, veja bem, eu acabei de ganhar um troféu de culinária. Por quê? Porque eu já tinha 2 livros lidos de culinária, li mais 3. Ganhei o leitor de culinária. Se eu mandar visualizar meu usuário, você vê, então lá estão todos os livros lidos, 5 livros. O score para estilo culinário eu tinha 5, já ganhei o troféu, tenho um troféu, tá? Cada 5 livros, aquela observação, beleza. Agora, já li todos, vou ver o ranking novamente, tem que ter mudado, ok? Então, vamos lá, ranking. Opa, tô eu lá, 46 pontos, a Kátia está com 18, né? E ela é leitora de romance, a Dirce tem 13, o Carlos tem 11, a Carla 9, o Eduardo 9, a Ana tem 6, o Udo 5 e o Luiz 4. Beleza. Para saber que livros cada um deles leu, eu tenho que sair e me logar e tenho que entrar com o login deles, tá? Então, vamos olhar o da Ana. Por exemplo, se eu der o usuário aqui, eu consigo visualizar que ela leu Cosquinha navegando no ar, Diante do Luar e Flores e Florestas. Então, ela leu um livro infantil, um de arte e 2 de romance. Não tem nenhum troféu, tá bom? Então, eu saio do usuário dela, volto para a seção, porque lembra, eu estou só com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos cadastrar mais um.
Então, vamos colocar o Braulio, ok? Braulio é um cara cadastrado no meu. Então, Braulio. Braulio entra e faz o cadastro dos livros dele. Beleza, visualiza a lista. Ah, eu já vi. Legal, vou marcar todos, do 1 ao 8. Então, vamos lá. Marquei 1, marquei o livro 2, marquei o livro 3, marquei o livro 4, marquei o livro 5, marquei o livro 6, marquei o livro 7, marquei o livro 8. Beleza, estou com 15 pontos. Se eu olhar o ranking agora, ele tem que estar lá, tá? O Braulio está lá. E está aqui. Aqui está o Braulio, certo? Braulio tem 15 pontos conforme a coisa. Se eu olhar o detalhamento dele, tá lá. Ele não tem nenhum troféu, ele está com quase um troféu para romance, mas ele ainda não leu mais um livro. Então, vamos deixar o Braulio assim mesmo, né? E aí eu passei a ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok? Tenho 10 agora no meu ranking. Então, vamos acrescentar o Joaquim, que é mais um usuário, e vamos dar livros para ele, que é um usuário que ainda está zerado, e ele vai entrar, alguém vai ter que sair, tá bom? Só para a gente mudar o ranking e ver que calcula direitinho. Então, agora eu vou dar o comando de sair e vou entrar como Joaquim. Joaquim. Então, Joaquim entra no sistema, visualiza a lista, eu quero marcar do 1 ao 6. Beleza. Marco 1, marco 2, marco 3, marco 4, marco 5 e marco 6. Beleza. Ele está com 9 pontos. Com 9 pontos, estou só subindo aqui para a gente ver qual era o ranking anterior, tá? Então, ó, o ranking anterior, eu estava assim. Eu tinha Ivana, Kátia, Braulio, disse, alguém... como ele entrou, como vai entrar esse menino, o Luiz vai ter que sair, que é o que tem menos, tá? Então, vamos submeter aqui e visualizar. Ranking, pá! Ah lá, o Luiz sumiu do final da lista e o nosso amigo Joaquim apareceu aqui, ó, com os 9 pontinhos dele aqui, apareceu aqui na lista, nessa posição, ok? Então, é isso aí. Voltemos às User Stories. Então, testamos bastante a parte de ranking, né? Agora, eu vou para a User Story, que é a 6. Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa. Dado que o usuário comanda dado que existem mais de 10 usuários. Pois é, agora já tem mais do que 10 usuários, é o Joaquim já cadastrou, ele é o 11, ele já tem ponto e ele não, o Luiz saiu da lista e ele entrou, né? Ele só mostra os 10 usuários com mais pontos. Não está mostrando todos, nem está mostrando fora disso. É o top 10. E 6. Como usuário autenticado, eu quero visualizar meus livros lidos, meus pontos, meus troféus, de modo que eu possa saber a minha situação no sistema. Bom, a gente já usou esse comando várias vezes, mas está aqui. Como Joaquim, eu estou ali vendo o livro, todos os livros que eu li. 1, 2, 3, infelizmente está fora de ordem, eu não tenho mais tempo hábil para consertar isso, mas assim, para botar isso bonitinho, mas está funcionando, tá 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui. Os score por estilo versus troféu estão aqui, né? Ele não tem nenhum troféu, mas ele leu um livro infantil, ele leu um livro de culinária, ele leu um livro de arte, ele leu 2 de romance, este, e ele leu 1 de autoajuda. Tá aqui. Beleza. Então, dado que todas as histórias todos os testes de aceitação para histórias passaram, eu considero que o sistema está implantado. Muito obrigado. Espero aí que dê para entender direitinho.